1 Samuel, capítulo 1, vou ler aqui a partir do versículo 2. Aqui fala sobre o que, gente? Aqui fala de uma mulher chamada Ana. Ana era o nome dela, da mulher. Como é que eu posso dizer? Do personagem dessa história, o personagem principal é Ana. Eu vou ler aqui. Posso ler já? Tinha ele 2 mulheres. Quem é esse homem? Eucana. Eucana era o marido de Ana e Penina. Então o versículo 2 começa falando assim: tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra chamava o quê? Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não o quê? Vou repetir. Tinha ele 2 mulheres. Naquela época podia, tá, gente? Naquela época podia. Olha aqui para mim, só um minutinho. Deixa eu explicar para você o que a lei de Moisés dizia. Hoje nós não estamos mais na lei de Moisés, você sabe, né? Você sabe disso? Hoje nós não estamos mais na lei de Moisés. Ei, só pode ter uma mulher hoje. Naquela época podia, mas podia com uma condição, e eu vou explicar qual era a condição. Hoje não pode não, viu? Essa era a lei de quê? Então olha para mim. A lei de Moisés dizia que se o homem ele casasse com uma mulher e essa mulher fosse estéril, a lei de Moisés dizia que ele poderia casar com uma outra mulher e viver com as 2. Se houvesse amor, ele poderia, tá, gente? Não é hoje não, poderia. Então Eucana, ele se apaixonou por Ana e casou com Ana. Só que Ana não podia dar filhos porque ela era estéril. Mas era um amor muito grande que eles tinham um pelo outro. E aí quando Eucana viu que Ana não podia dar filhos, e naquela época ter filhos era muito importante, por quê? E Deus aprovava isso. Isso tinha a permissão de Deus, porque na lei de Moisés, o homem não poderia morrer e deixar a sua herança para terceiros. Ele tinha que deixar a sua herança para os seus filhos. Ele tinha que deixar a sua herança para os seus filhos, não é? Então Deus permitia. Então Eucana casou com outra mulher chamada Penina e viveu com as 2. Mas a paixão dele, o amor dele não estava com Penina. O amor, mesmo que ela também fosse esposa, mas o amor, a paixão dele era por quem? Ana. Ana era a sua primeira esposa, a que ele amava muito, mas ela não dava filhos. Então foi quando ele, com a permissão também de Ana, porque Ana também permitiu ele casar com a Penina, não é? Ela permitiu. E a lei dizia isso. Aí diz: tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava o quê? E a outra? Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Então a humilhação começa depois que Penina era fértil, não é? Ana não dava a luz e a Penina só encostava em Eucana já gerava um filho já. E quando tinha o menino, já no primeiro mês já engravidava de novo. Depois já engravidava de novo. E aí é igual as mulheres africanas, querem dar muitos filhos mesmo. Porque existe um mal, gente, na África, chamado esterilidade. Na África tem muito isso. Boa parte das mulheres tem dificuldade. Então vem para o Brasil, vai para Portugal, vai para os Estados Unidos para fazer tratamento, para poder ser mãe. Então quando uma mulher lá na África
ela não é estéril, ixi, ela tem uma reca de filho. Porque quanto mais filho para ela, melhor, porque é alegria para elas. E o homem vai fazendo também, não é? Então veja bem, as coisas começaram a se complicar, gente. Eu posso classificar essa história aqui, se fosse para fazer um filme dessa história aqui, como é que chama? Na legenda do filme tinha que ter assim, ó, drama. Porque realmente foi um drama. Por quê? Da mesma maneira que Eucana amava a Ana de paixão, mas ela não dava filhos, ele não tinha o mesmo amor pela Penina, mas a Penina dava filhos. Então veja o drama, veja a luta. Ana chorava, era amargurada, vivia triste. Quando Penina teve o segundo filho, o terceiro filho, teve filhas, porque ela não teve só filho, Penina também teve filhas. E todas as vezes que a Penina via, como é que chama? O amor do marido com Ana, beijava, saía com ela, a Penina fazia a questão de fazer o quê? Então, ela quer me fazer ciúme? Ô João, vem aqui dar um beijo na mamãe. Joaquim, vem aqui dar um abraço, abraça o papai agora, abraça a mamãe agora. E a Ana ouvia aquilo. Então, olha o drama. Espera aí, ela quer me fazer ciúme, então eu vou fazer ela também. Porque eu dou filhos, ela não dá. E aí, imagina o drama. Penina chegava em casa com a reca de filho e via lá Eucana sentado com a sua legítima esposa, a primeira esposa Ana, mas ela chegava já provocando. Árvore vazia não dá fruto. E começava a humilhar ela. Começava a humilhar. E aquilo, gente, entrou na alma de Ana. Ela deixou de comer. Ela não tinha alegria. Ela ficou deprimida. Porque as palavras doíam mais do que o próprio ventre dela, que era vazio. A humilhação, você está entendendo o que eu estou falando? O que a humilhação faz? A humilhação destrói. Destrói ou não? Sim. Porque as duas eram esposas. Eucana era um homem de Deus. Era assim. A Bíblia diz que ele oferecia oferta pelas duas. Segundo a tradição de Moisés, de ano em ano, havia uma festa para Deus, em Siló, e em Siló se apresentava ofertas, holocaustos. Era, digamos assim, uma obrigação de ano em ano as famílias se reunirem, irem a Siló e apresentar holocaustos para quem? E Eucana ia de ano em ano e levava as duas mulheres, levava a Ana e levava a Eucana, e os filhos, a Penina, e os filhos da Penina. E dava oferta, e louvava, e adorava a Deus, participava. Eram 7 semanas, durante uma vez do ano. Todo ano ela estava lá, e Ana ia, mas ela ia com a tristeza no coração. As pessoas iam para o templo, se reuniam, adoravam a Deus, ela estava lá no canto. Ela ficava lá escondida. Todo mundo sentado com seus filhos, com a sua família, e Ana lá atrás, triste. Não é? Terminava as celebrações, cada um abraçava a sua família, iam para casa, e Ana com aquele buraco dentro dela de humilhação. Mas ela era uma mulher de Deus. Eucana era um homem de Deus. A Penina era uma mulher de Deus, mas quando via que Eucana fazia questão de provar o seu amor, declarar o seu amor para a primeira esposa, isso irritava ela. Então era aquele drama, uma contra a outra. Você está me entendendo, gente? Uma luta um contra a outra. A Penina, ela queria também o amor que ela não tinha. Ela tinha filho, mas ela não tinha o mesmo amor que o marido tinha por Ana. Então era aquela guerra danada. Mas Ana virou isso. Ela mudou isso. Quero que você abra a Bíblia lá em
Deuteronômio. Eu vou voltar lá, tá, gente? Mas eu quero ler aqui Deuteronômio, capítulo 7. Porque Ana lembrou, dentro da lei de Moisés, que eles viviam, Ana lembrou do que dizia a lei. O que Deus falava na boca de Moisés? Deuteronômio, capítulo 7, versículo 12. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 12. Veja o que Ana vai fazer. Veja qual atitude que ela vai tomar. Já encontrou aí, gente? Pronto. O versículo 12 diz assim, ó. Olha o que Ana lembrou. Ana lembrou disso aqui, ó. Será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. E ela está lendo. Ela está lendo a Torá, está lendo a lei de Moisés e meditando. Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará quem? Ela está lendo a lei de Moisés, gente. Abençoará teus filhos e o fruto da tua, e o teu cereal, o teu vinho, o teu azeite, as crias das tuas vacas, as tuas ovelhas, na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá entre ti nem homem, nem mulher, o quê? Olha a Ana lendo a lei de Moisés. Deus disse que não haveria homem e nem mulher estéril, nem entre quem? Aí, meu irmão, aí ela se agarrou a essa palavra. Se nem os animais, Deus disse que não seria estéril. Então ela disse, então pronto. Se Deus disse que os nossos pais, os seus filhos, na terra que te dá o Senhor sob juramento, claro, se guardares a palavra. O negócio está aí, meu irmão. Guardar o quê? A palavra, os seus mandamentos. Se andares diante do... Ana fazia tudo isso. Ana era fiel ao seu marido. Ana era fiel a Deus. Era fiel nas suas ofertas, nos seus holocaustos. Ana era uma mulher de Deus, porém muito angustiada, aflita por causa daquela situação. É tanto que ela não briga com Eucana. Quando Eucana ia dormir com a Penina, ela não brigava, porque sabia que a Penina também era esposa. E ela não poderia brigar, porque a lei de Moisés dizia que o homem poderia então casar com outra mulher para lhe dar filhos. Então a Penina era apenas uma reprodutora, mas a esposa legítima era quem? Mas pelo fato dela ser fiel a quem, gente? E quando ela lê a Torá, que era da lei de Moisés, e diz, espera aí, Deus disse que se guardares, se fores fiel, se obedeceres à voz do Senhor, então Ele vai fazer isso aqui? Ah, não. E olha que, eu estava até esquecendo esse detalhe, a Penina conversava com as amigas dela e dizia assim, você sabe por que Ana não dá filho? Porque ela está no pecado. Ela ainda tinha que ouvir isso. Ana ainda tinha que ouvir acusações fraudulentas. Olha, você sabe por que Ana é assim? Porque ela vive fazendo coisa errada. Mas ela não fazia. Ela era uma mulher fiel. Mas ela ainda tinha que... Isso ainda doía nela. Aí ela vai, abre a palavra e vê isso aqui. Aí ela vê isso, ela encontra essa palavra, uma esperança. Uma esperança. Isso aqui, gente, eu estou falando isso aqui, eu estou vendo a superação de Ana. Você está entendendo? Sabe aquela pessoa que sofreu, gemeu, humilhada, e ela buscar a mudança daquilo, trabalha em cima daquilo, não, eu vou vencer, eu vou sair daqui, e ela começa a se superar.
Eu estou vendo isso aqui na vida de Ana. Ela se superou. Porque ela foi na palavra de quem? Volta lá no versículo 13. Ele te amará, Deus, né? Deus te amará, te abençoará, te fará multiplicar, também abençoará teus filhos, o fruto da tua terra, o teu cereal, o teu vinho, o teu azeite, e as crias das tuas vacas, as tuas ovelhas na terra, que sob juramento a teus pais prometeu dar-te. Bendito serás, mais do que todos os povos, não haverá entre ti nem homem, nem mulher estéril, nem entre os animais. O Senhor afastará de ti toda o quê? A Bíblia não fala se ela era doente, mas se fosse, a palavra está dizendo aqui que se tivesse enfermidade, seria o quê? É forte demais esse Deus, é ou não é, gente? É ou não é? A Bíblia fala que ela era estéril, mas de repente se ela tivesse um problema no útero, ou sei lá, qualquer outra coisa, mesmo assim, repita, o Senhor, fala gente, o Senhor afastará de ti toda enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te... Eu acho que quando ela leu essa palavra odeia, eu acho que ela pulou de alegria, porque a rival dela amava ela, não amava, gente? A rival dela com certeza não amava ela. A rival, a Penina, ela queria o Eucana só para ela, não é? Porque, gente, vamos abrir um parênteses aqui. Poxa, Penina também era esposa de Eucana, não é? E o Eucana de repente ali fazia uma provocação também, porque, eu não sei, ele amava mais a outra, não é? Mas ela era esposa também, não é verdade? Estou fazendo só essa observação aí. Ela não era amante, ela também não era amante, era esposa. Abrindo só esse parênteses aí, né? Então, mas a Ana era muito humilhada. E ela encontrou na palavra de Deus a saída para os seus problemas. Espera aí, se eu for doente, poxa vida, eu tenho uma vida com Deus, eu sou fiel a Deus, eu guardo os juízos do Senhor. Então se eu estiver doente, o Senhor vai. Mas se eu não estiver doente e for estéril, o Senhor tem poder de me... Eucana não era estéril, Eucana tinha já feito vários filhos com a Penina. Então o problema não era ele, era ela, que era estéril. A Bíblia diz que era estéril, mas se fosse até doença, o Senhor curaria. Aí ela leu, peraí, até os animais, não haverá esterilidade nem nos animais. Poxa, o que eu sou? Eu não sou um animal, eu sou gente. E eu sou gente que obedeço a Deus. Eu guardo os mandamentos do Senhor no meu coração. Eu obedeço a Deus. Eu sou uma mulher fiel ao Senhor. Ah, não. Deixa chegar a próxima festa dos holocaustos, que eu sei o que é que eu vou fazer. Volta lá para Samuel, gente. Volta lá para 1 Samuel. Aí ela não, disse, é agora. Então tá bom, deixa chegar a festa, que a gente vai ter que se apresentar a Deus. Vamos lá. Deixa eu ler aqui. É versículo o quê? Versículo 3, né? Este homem, está falando de Eucana, subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, como de costume, não só a família, mas todo Israel. Estavam ali quem? Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, que eram os sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava ele, o Eucana, olha a oferta de Eucana, dava ele porções, né? Oferecia por Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e, está vendo aí, ó? Tinha filhos e filhas. A Ana, porém, dava porções dupla. Eu confesso para vocês, gente, que eu já me enganei com esse versículo aqui. Mas quando eu li ontem,
eu pude entender claramente. Acho que foi desapercebido a vez que eu li. O Eucana, ele oferecia ofertas pela Penina, pelos filhos dela, mas quando chegava na mulher legítima, olha o que ele fazia. Eucana, Ana, o A está maiúsculo, não está? A Ana, porém, dava o quê? Porção dupla. Quer dizer, o Eucana também, ele queria que Ana fosse o quê? Ele queria também, diga glória a Deus. O Eucana também via a humilhação que a Ana passava. É tanto que tem um versículo aqui, quando nós vamos chegar nele, ele chegou até a dizer assim para Ana: Ana, você está chorando, você está triste, porque você sabe, né? Eu não posso te dar nenhum filho. Aí Eucana fala assim: minha filha, mas eu não sou para você melhor do que 10 filhos? Eu não sou para você melhor? Eu te dou amor, estou aqui. Aí ele consolava ela, entendeu? Eu não sou para você melhor do que 10 filhos. Se ele falou 10 filhos, que no mínimo ele tinha 5 homens e 5 mulheres com a outra. Filhos. Eu não sou para você melhor do que 10 filhos. Nós vamos passar por esse versículo. Vamos lá. Então Eucana também apresentava porção, porque ele a amava. Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril, mesmo assim ele amava ela. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado o quê? Então o Senhor permitiu, né, que ela nascesse o quê? Estou lembrando agora de Ezequias. Ezequias não sai mais da minha cabeça, porque Ezequias mudou o decreto de Deus. Mudou ou não mudou? E Ana também vai fazer a mesma coisa aqui. Foi permissão de Deus que Ana nascesse? Ou você acha que ela, quando bebê, ela falou: eu quero nascer estéril? Não. Ou a mãe dela? Não. Então está escrito até entre parênteses na minha Bíblia aqui. E o Senhor lhe havia cerrado o quê? E assim a fazia, está falando da oferta, de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra fazia o quê? A irritava, pelo que chorava e não comia. Misericórdia, ela pedia até a fome, ela. Então toda vez que eles iam juntos para Siló, para apresentar as ofertas, era uma festa, gente. Era uma festa que todo mundo que amava a Deus se reuniam. E lá ia a Ana, e a outra lá, a Penina, ela falava assim: não adianta você orar, você nunca vai ser mãe. Falar um negócio desse não é verdade? Olha, nós estamos indo aqui adorar a Deus, mas não adianta. Deus resolveu cerrar a tua madre, não adianta. E ali era, não é? Queria matar ela de qualquer maneira, né? Só no psicológico. Então a tadinha nem comia na festa. Era 7 semanas de festa. Comia ou bebia. Ela está dizendo aqui a Bíblia que ela não. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que... Ele sentia a dor, né, que ela sentia, né? Ele falou assim: não, eu te amo, você tem o meu amor, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Aí veja o que diz aqui, ó. Após terem comido e bebido em Siló, Ana não comeu, tá? Quem comeu? Quem se alimentou ali na festa? O marido, os filhos, a Penina. Estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Na minha Bíblia está escrito templo do Senhor, na igreja, né? Levantou-se Ana e com amargura de alma, o que ela fez? Orou ao Senhor e chorou o quê? Vou imitar ela aqui. Vou usar as palavras dela. Então, enquanto todo mundo estava lá comendo, bebendo, dançando, não sei o quê, se alegrando,
Ana saiu dentre eles e foi até a Deus e foi fazer o quê? Vamos lá. E fez um voto ao Senhor dos exércitos. Ela disse assim, ó: se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, olha ela orando, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão. Ela queria até um menino. Ela foi específica no seu pedido. Eu quero um menino, um homem, um filho varão. Ao Senhor o darei. E ela não queria o filho para ela, não. Ela queria o filho para oferecer para quem? Ela só queria, gente, que aquela vergonha, o quê? Acabasse. Você me entende? Quando a gente, muitas vezes e sempre faremos, vamos fazer votos. Olha, gente, vamos fazer um voto aqui e tal, não sei o quê, vamos buscar essa vitória. E tem gente que fala assim: poxa vida, para que fazer isso? Está na Bíblia. Fazer votos com quem? Ainda há pouco disse que lembrei de Ezequias, que mudou o decreto de Deus por causa da sua fidelidade. Ana também era fiel ao Senhor, ela se apegou à lei do Senhor. Peraí, eu sou uma mulher de Deus, sou honesta, sou fiel no meu dízimo, na minha oferta, e Deus disse que por amor a isso, sob juramento que deu aos pais, e eu faço parte disso, Ele disse que se tiver doença maligna, Ele cura. Se tiver esterilidade no homem ou na mulher, Ele cura. Eu quero a minha cura. Eu quero a minha cura. E ela vai, se afasta, vai na igreja, e ela fala com Deus: se o Senhor vê a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esquecer. Ela está falando serva, né? Ei, serva. Ela não falou assim: ô Senhor, faça uma promessa, se o Senhor me abençoar, não sei o quê. Não foi assim a oração dela? Senhor, a tua serva. Muda ou não muda? Não era qualquer pessoa, não é qualquer um, como a religião ensina. Vai lá no Juazeiro, vai lá em Redenção, no Ceará, vai lá no Vaticano, vai lá não sei aonde, e faz uma promessa: se o Senhor fizer isso, se a santa fizer aquilo, que não sei o que, não sei o que. Diferente de Ana: Senhor, eu sou tua serva, Senhor, eu faço a tua vontade, Senhor. Então, se o Senhor se lembrar de mim, ser benigno a mim, se lembrar da tua serva e não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça eu juro que não passará navalha. Ela disse: eu só quero que essa vergonha acabe, e eu vou pegar esse varão, e eu vou oferecer ele a ti, ele vai ser teu servo também. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli, que era o sacerdote, a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, mas os seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Aí não, aí já é demais. O pastor chamar a mulher de bêbada, se ela já era humilhada pelas amigas, entre aspas, e a rival, mas ouviu uma paulada dessa do pastor, aí já é para acabar, a morrer ali mesmo, não é? Peraí, eu venho à igreja e o pastor me dá uma paulada na minha cabeça. Mas é que o pastor também se engana, porque ele também é homem, é ou não é verdade? Ele ficou olhando aquela mulher lá naquele cantinho, demorou, e ela não saía mais voz, e só os lábios se moviam, e ela demorou tanto. Ele falou: eu vou lá. Ele vai até ela: toma vergonha, até quando você vai continuar bebendo? Não bebe mais, mulher. A Bíblia diz que ali era uma festa, gente. Então todo mundo estava bebendo, bebia o vinho. Por isso que a Bíblia diz: aparta-te desse
o quê? Desse vinho. Está aqui, ó. Leia, ó. E disse: até quando, versículo 14, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te desse vinho. Porém Ana respondeu. Ana não respondeu na mesma altura. Ela respondeu assim, ó: não, Senhor meu. Se ela explodisse, gente, ela não ia chamar ele de Senhor. Não é verdade? Se ela fosse, ela ia chamar o pastor. Não é? Mas não, ela não esbraguejou. Ela, não, Senhor meu. Ela foi educada, né? Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Venho derramando a minha alma perante quem? Aí eu acho que naquela hora o Eli caiu o queixo. Desmontou ele todinho. Não é verdade? Não, Senhor, tua serva está aqui porque tua serva está atribulada e vim aqui fazer um voto. Eli não sabia do problema dela. O profeta Eli não sabia qual era a razão que ela estava ali chorando, clamando. Clamou tanto, tadinho, que faltou até a voz. Mas ela estava ali: Senhor, se me deres um filho varão, se o Senhor se lembrar desta tua serva, eu oferecerei ele ao Senhor, vou cuidar dele para ti, ele vai ser um homem de Deus. E Eli, que não sabia deste problema, olha o que o homem de Deus responde, ó. Versículo 16: não tenhas, pois... ela continua, né? Desculpa. Ela disse: não tenha a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até... E a resposta, o homem de Deus disse: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, olha como muda as coisas. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Ou seja, que esse favor seja aceito, que o Senhor tenha misericórdia. Assim a mulher se foi seu caminho. Aí, o apetite até abriu, ó. E comeu, e o seu semblante já não era. Diga glória a Deus. Mudou. Seu semblante já não era mais o quê? Imagino que quando ela, vamos embora, terminou a festa, Eucana, vamos lá, vamos embora. Aí lá a Penina sussurra para ela, e ela só sorrindo: eu te odeio, eu te amo. Olha, você nunca vai estar no meu lugar, porque eu posso, você não pode. Vamos ver. Vamos ver. Olha, eu sou mãe, você não é. Vamos ver. As suas palavras não me atingem mais, Penina. As suas provocações não me fazem mais mal, né? Porque eu falei com Deus. Eu fui sincera para com Ele. Eu sou fiel a Ele. E o Senhor se lembrou de mim, né? Gente, pensa na amargura de uma mulher, que o sonho dela é poder, não é? Como é que chama isso aqui? Não é? Ela não tinha esse privilégio, né? Ela via a outra e ela não podia. Então, o semblante já não era mais o quê? Ela não estava grávida ainda. Ela nem tinha se deitado com o marido ainda. Mas se o semblante mudou, é porque ela teve a certeza naquele dia que Deus ouviu a sua. Pois é. E digo para você, como a Bíblia faz questão de frisar, aquela não foi a primeira vez que Ana orou. Ana já orava há muito tempo. Mas no dia em que ela fez um voto, aí, meu irmão, mudou tudo. Quando você faz um voto com Deus, é como se você fizesse um compromisso com Deus. Não é chamar Deus para responsabilidade, não é isso. Mas é você fazer um voto: Senhor, eu creio no teu poder. E se o Senhor for comigo, eu farei isso. E ela ofereceu o filho que nem tinha ainda. Ela ofereceu
o garoto filho que nem tinha ainda parido, né? E diz aqui, ó, levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela quem? O Senhor, ela concebeu, olha gente, e passando o devido tempo, teve um filho, a que se chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Diga glória a Deus. É milagre ou não é? É milagre. Isso aqui não tem nada a ver com coisa da natureza ou coincidência. É milagre de Deus. E uma mulher atribulada provocou o milagre de Deus. Entenda isso, meu irmão. Entenda que assim como Ezequias mudou o decreto de Deus pela sua fidelidade, essa mulher chamou a atenção de Deus pela sua fé. Imagina então a Ana entra na sala. E aí, Penina, estou te devendo alguma coisa? Te devo alguma coisa? Sou mãe ou não sou? Dou filhos ao meu marido ou não? Aí acabou, gente, a humilhação. Diga glória a Deus. Acabou a humilhação. Acabou. O Senhor se lembrou do clamor de uma mulher. Deus viu, acho que Deus foi ver mesmo, quando ela, aquelas palavras orou, faça um voto, Senhor, porque está lá escrito na tua palavra, que aquele que é fiel a ti não será estéril. Então eu sou tua serva, e não aceito ser estéril, Senhor. Portanto faço um voto, se te lembrares da tua, eu vou usar agora só essa palavra, se lembrares da tua serva, eu sou tua serva. Ou seja, eu não estou aqui para uma aventura. Eu sou tua serva. Eu sirvo a ti. Aí Deus, se for olhar, peraí, você é minha serva? Ah, é mesmo. Você é fiel mesmo. Todo ano você está aqui. Todo ano você dá a oferta. Todo ano você louva, você participa da festa da adoração em Siló. Siló hoje é em Israel, né, em Jerusalém. E aí o Senhor viu que o que ela estava falando era o que, gente? Não é verdade. Você tem razão. Pois eu já me lembrei de você. Agora está com você. Namora com teu marido e está tudo certo. E aí na mesma noite ela ficou grávida. Glória a Deus. O Senhor vai lembrar de você também. Não falo apenas com as mulheres, mas falo com os homens, que é como se você vivesse também, fosse estéril, não no sentido de dar filhos, mas em outra coisa. Você é um profissional e não prospera, ou você não tem alegria, ou aquela outra alegria que todos os homens têm e você não tem. O Senhor vai te dar. Agora você tem que analisar a tua vida, se a tua vida está de acordo com o que o Senhor requer. Quem está entendendo o que eu estou falando? O que o Senhor quer, bispo? O Senhor quer que você simplesmente seja fiel a Ele, que você honre a Ele, que você respeite a Ele, que você tenha Ele como seu Deus, que você não seja nenhum aventureiro, que vai às romarias e faz aquele tipo de promessa e depois volta para casa e volta a fazer tudo errado de novo e de ano em ano volta. Não, Deus quer ser honrado hoje, amanhã, depois de amanhã, no outro mês. Deus quer ser honrado, diga, todos os dias. Todos os dias Ele quer ser o teu Senhor. Então Cristo já provou o seu amor, Cristo já se adiantou, subiu no madeiro, deu a sua própria vida, derramando o seu sangue pela humanidade. Já fez a parte dele. Agora somos nós que temos que fazer a nossa.
O Senhor Jesus disse que aquele que quiser ser salvo, então ele tem que abrir mão do amor a este mundo. Aquele que quiser seguir tem que dizer não para o mundo. Dizer não para o mundo é você renunciar tudo aquilo que agrada a tua carne e ao mundo, e você passar a ser um servo de Deus. Eu acho que eu consigo explicar a você o que é isso. Ser um servo de Deus é você não pertencer às coisas desse mundo, não participar das coisas desse mundo, mas sim você se voltar. Eu estou muito feliz hoje, porque você atendeu o chamado do homem de Deus em vir domingo, 7 horas da manhã. Hoje você acordou cedo para vir aqui. Você veio talvez de um lugar muito longe para vir aqui hoje cedo. E isso é um sinal de que você ama a Deus, que você quer servir a Deus. Amém, gente? Talvez você trabalhou ontem à noite e você está aí, mesmo cansado, mas você está aí. Então essas coisas agradam a quem? Muito, agrada muito a Deus. Talvez você abriu mão de um compromisso com alguém. Não, eu vou na igreja, eu vou louvar o Senhor. Olha, não pode ser amanhã, porque hoje eu tenho um compromisso com Deus. Você está aqui, muito bem. Então vai ter um dia da sua aflição, como foi os dias de Ana, dias de aflições, de tristezas, mas no dia que ela entrou na igreja diferente e fez um voto com Deus: Senhor, se te lembrares de mim, Senhor, já dei ali a minha oferta, já dei ali o meu holocausto, já fiz lá o meu sacrifício, mas eu estou aqui humildemente, que está escrito na tua palavra, que quem guarda os mandamentos e quem te obedece, não haverá homem nem mulher estéril, e nem os animais. E eu sou estéril, Senhor. Então se o Senhor lembrar de mim, quando esse menino nascer, eu vou dar ele para o Senhor. Aí todo mundo sabe quem é o menino. Qual é o menino? Como é o nome dele? Aí nasceu o Samuelzinho, com saúde, e foi criado ali, na presença de Deus. Samuel foi um dos maiores profetas de Deus. Samuel foi quem ungiu Davi rei. Você sabia disso? Quem foi que ungiu Davi rei? Esse menino aqui que nasceu de Ana. O Senhor usava a boca de Samuel para dar conselhos ao rei Saul. O rei Saul foi o primeiro rei de Israel. O segundo rei foi Davi. Então Samuel ungiu Saul porque Deus quis que fosse Saul, porque Saul estava bem com Deus naquela altura. Depois que Saul perdeu a cabeça, deixou o demônio entrar dentro dele, aí Deus removeu a unção de Saul e mandou Samuel ungir quem? O jovem Davi. Quer dizer, então Samuel sempre foi profeta ungido do Senhor. Foi promessa de Deus e Deus cumpriu. Então, minha gente, com essa palavra eu quero despertar você. Não ignore quando o homem de Deus sobe no altar e diz: vamos fazer um voto com Deus. Não ignore, faça, né? Cumpra seus votos, chame a atenção de Deus, não apenas com uma oferta, mas chame a atenção de Deus todos os dias, com o seu compromisso de honrá-lo. Deus não poderia revogar a sua própria palavra. Deus não poderia olhar para Ana e dizer assim: não, você não me obedece. Ela estava obedecendo sim. Portanto Deus disse: a tua oração foi... Deus usou a boca, né, do profeta Eli, que era o profeta da época. Ele disse, me perdi aqui, versículo 17: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Então pronto. Então essa mulher que era serva do Senhor fez o voto, foi atendida por Deus, e a sua humilhação acabou. Diga glória a Deus. Convido você a orar agora comigo. E não quero que você use as minhas palavras para fazer um voto, mas se você quiser, faça um voto com Deus, você mesmo. Eu não sei qual a tua dor, não é? Fica de pé, por gentileza, gente. Não sei qual a tua dor, não sei qual é o teu problema, mas eu digo uma coisa para vocês: Deus me deu um dom para discernir
Deus me deu o dom para discernir. Às vezes eu entro aqui na igreja, eu olho nas pessoas e eu sei, Deus me faz entender se ela está sofrendo ou não. Deus me deu esse dom, né? Às vezes eu venho ali e passo, e Deus me... Às vezes a pessoa até sorri e tal, cumprimenta, mas Deus me mostra, tem alguma coisa errada aí. Ajuda ela, ajuda ele. Amém, gente? E aí quando a gente sobe aqui no altar, a gente ora, clama, chora, para que Deus venha socorrer a pessoa. É desse jeito. Não há necessidade da pessoa, olha, eu preciso falar com o bispo Márcio, porque eu tenho que contar o problema que eu tenho para ele. Não precisa. Se você quer, estou aqui para te atender. Imagina, eu sou o último a sair da igreja. É verdade isso aí? Eu sou o último a sair da igreja. Então, se você quer falar comigo, eu estou aqui. Posso orar, posso te aconselhar, mas eu não posso resolver o seu problema. Quem resolve é quem? Repito, se você quiser falar comigo, não tem nenhum problema, converso contigo naturalmente. Mas eu estou dizendo nessa intenção, eu tenho que falar com ele, porque meu problema tem que ser resolvido. Eu não resolvo, gente. Quem resolve é quem? É Deus. É Deus que resolve. Eli estava lá no templo, e aquela mulher demorou-se no chorar, e não saiu mais voz nenhuma, porque todo mundo orava, né? Orava e percebia, aquela mulher só... Essa mulher está bêbada, só pode ser. Ele vai lá, chama a atenção dela, e ela diz: não, meu Senhor, tua serva está atribulada, eu estou cansada de ser humilhada, e vim aqui hoje fazer um voto com meu Deus. Então o coração do profeta quebra, e ele é boca de Deus e fala: vai em paz, mulher, porque o Senhor ouviu a tua oração, pode ir. E o semblante dela já não era mais o mesmo, aquela amargura que ela tinha acabou. Então, se você não apenas orar, mas buscar servir ao Senhor, tu vai ver, Deus vai fazer uma obra tão bonita na sua vida. E aquelas pessoas lá que te humilharam, aquelas pessoas lá que irritavam você, elas vão ver uma diferença muito grande e vão calar a boca, porque Deus vai te exaltar, vai exaltar você. Deus vai te dar uma coroa de justiça, vai te dar, mas você precisa olhar para Ele. Feche os seus olhos. Oh, aleluia, Senhor, como é bom te servir, como é bom andar na tua presença, como é bom ouvir a sua voz, Jesus. Adore, igreja. Mana, mulher angustiada, a sua inimiga a irritava, porém o Senhor tinha lhe encerrado a madre, não podia ter filho. O
concede a tua petição. E Ana levantou, de madrugada adorou. Eucana conheceu a Ana e dela o Senhor se lembrou. Ana chorou nos pés do Ana orou, a sua oração Deus ouviu. A base de Ana o Senhor abriu, e o filho nasceu, nasceu o Senhor para sempre. A base de Ana o Senhor abriu, e o filho nasceu, nasceu o Senhor para sempre do Senhor. Sim, meu Pai, aqui também existem mulheres angustiadas, homens também, Senhor. O Senhor conhece qual é a dor e qual é o sofrimento de cada um que aqui está. E o Senhor hoje, através da sua palavra, nos ensinou a te buscar e também nos ensinou onde buscar saída em ti. Mas o que mais me alegra e me surpreende também, Senhor, é que ninguém foi lá ensinar para Ana. Ela era tão fiel ao Senhor que ninguém pregou para ela essa palavra, para ela poder tomar uma atitude. Mas ela leu, ela entendeu, ela lembrou que havia uma promessa para quem era fiel. Ela tinha aquele problema, mas lembrou da promessa que o Senhor fez, sendo homem ou mulher ou até animal, não havia esterilidade. E assim fez um voto. E hoje, Senhor, mesmo vendo a tua palavra e tendo a consciência do que teu Espírito sempre nos dá direção, nós também iremos fazer o voto, o compromisso de andar na sua presença. Diga para Deus, igreja: vou andar na sua presença como Ana andou. Vou fazer a tua vontade como ela fazia, Senhor. E no dia da minha angústia, o Senhor vai se lembrar também de mim. No dia da sua angústia, o Senhor vai te consolar, meu irmão. E quem sabe esse dia seja hoje. O Senhor lembra de você também. E que o teu semblante, que essa tristeza, que este mal, ele saia. E o Senhor te recompense com alegria, com a realização do sonho, com a sua vitória. Levanta as mãos para receber a sua vitória. Como homem de Deus também profetizo a bênção do Senhor. Que Ele lembra de você, mulher. Que Ele lembre de você, homem de Deus. Lembre da sua fé. Lembre da sua perseverança. Que o Senhor Deus lembre da sua fidelidade. E derrame as bênçãos sem medidas sobre a sua vida. Diga: eu recebo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glorifique ao Senhor, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Abre o sorriso que eu quero ver, vai. Vamos lá. O Senhor lembrou de você, meu querido. Pode ter certeza disso.